Bom, de acordo com a nossa exposição sobre essa teologia da escolástica medieval e falando sobre Bernardo e Pedro Abelardo, nós vamos ter esse confronto, né, que resulta da aproximação da dialética de negação, né? Então, essa negação e afirmação é do sim e não, né? Sim e não ao mesmo tempo, né? O chamado de o sim não, que a teologia pode ter essas questões, ao mesmo tempo ser positiva, ela ser negativa, né? Isso é muito interessante na teologia. Às vezes, como eu sempre digo para os meus alunos, para vocês, é um fio de navalha. A teologia, ela sempre caminha por um fio de navalha. A fronteira entre uma questão e outra é um fio de navalha. Muitas pessoas se perdem porque não conseguem distinguir esse fio de navalha, né? É lógico que ele é muito visível quando você tem uma crença inabalável, uma fé inabalável, né? Você crê, acabou-se, isso é que importa. Você está entendendo? A sua experiência com Deus não vale para mim, ela vale só para você. Essa experiência que você tem com Deus, ela é pessoal, é particular, tá? É lógico que em cima das suas experiências eu posso construir minha fé, e minha fé é ser muito mais abrangente que a tua, mas isso não pode ser uma regra, tá? Isso não pode ser. Então o Pedro ele vai trabalhar nessa questão da dialética, e ela pode ser uma dialética negativa como afirmativa. Então, muitos dos que se davam como certo e seguro, começa aquilo que era certo, que estava fechadinha a questão, começou a ser questionável. A questão dos Jesus históricos, né? Chegou um momento onde disse, não, isso não tem mais assunto. E de repente vem um teólogo na Alemanha e fala, não, esse assunto não está fechado não, tem que continuar pesquisando ele. Ainda tem muita lenha para queimar. E até hoje nós temos esse debate do Jesus histórico. Então, a dialética, ao usar o sim e não, ela mostra o espírito problemático e inquieto, cedendo de análise e distinções esclarecedoras. Então, ela não se contenta. A dialética é interessante porque ela não fecha a questão. Ela vai construindo. E eu sempre digo para os meus alunos que o livro ele tem 8 lados. Todo mundo acha que o livro tem 2 lados. Não, ele tem 8. Mas nós só olhamos o livro os 2 lados maiores, que é a frente e o verso. Mas nós temos a parte superior, a parte inferior, a parte lateral esquerda, lateral direita. São partes do livro. Mas são mais estreitinhas, ninguém vai olhar. Ninguém vai olhar para a face do livro. Não, ninguém vai olhar para as costas do livro. Não tem nada. Lá o que tem nas costas do livro, às vezes acontece de ter o título do livro, às vezes não tem nada, está em branco. Mas é o lado do livro. Mas se você ler o livro passa a ter 12 lados. Por que 12 lados? Porque os 12 lados internos. Então você não tem só 6, tem 12. É isso que a dialética, ela não fecha questão. Ela sempre quer olhar o tema, o questionado, o assunto, a questão, né, para ser mais exato, a questão de vários ângulos, de várias formas. Porque o nosso Deus é um Deus infinito, então não dá para você esgotar o assunto sobre Deus. Não dá para você esgotar um assunto sobre a escatologia, esgotar um assunto sobre a questão a questão da queda, da redenção do Senhor Jesus. Não dá para você fechar. A Trindade. A Trindade é um tema que a gente discute e temos muito assunto para discutir, para debater. Espírito de Cristo, Espírito de Deus, Espírito Santo. Nós sempre vamos voltar sempre no mesmo ponto. Parece que é encíclico, mas cada vez que volta que nós damos, nós descobrimos uma novidade. Parece que ela é uma espiral que você vai
rodando, mas sempre parece que não sabe o lugar mais sai, está saindo. Porque o nosso Deus é um ser infinito, então não dá para você fechar a questão. A questão da dialética é interessante por causa disso. Porque você vai discutindo, vai construindo. E lógico que não vou chamar de vício, mas vamos lá, é um vício da filosofia, que é o debate. Né? Que é o debate, um pensamento do Sócrates, a maêutica, respondendo, perguntando de novo, respondendo, devolvendo a pergunta. Por isso que Anselmo ele vai dizer que não busca entender para crer, mas crer para entender. Então essas questões é muito interessante. Então o que acontece? O objetivo do método é conciliar o tradicional dos padres, né? Aquele pensamento fechado, e o inovador do estudo escolástico. O método consiste em elaborar o argumento dos textos dos padres, utilizando as dialéticas para debater, ou seja, eles pegam o tema dos padres apostólicos, aquele assunto já parece fechado, e novamente abre essa caixa e começa a discutir, a debater, a chegar a uma conciliação racional e dedutível, e de dedução. Por isso que a teologia ela vai crescendo. Apesar de dizer que na Idade Média a idade das trevas, que não houve nenhum avanço, pelo contrário. Pelo contrário, ela vai crescer, ela vai ter essa façanha da dialética. Anselmo de Cantuária ele trabalhava na união entre a teologia monástica e o pensamento especulativo dialético. Constrói-se um pensamento que reunia a verdade crida, ou seja, aquela verdade já fechada, em verdade sabida. Porque quando a verdade crida é aquele que você não sabe explicar. Eu creio em Deus, pronto, acabou. Então me prova. Não interessa você. Não, eu creio, é o que basta para mim. Agora, a verdade sabida é aquela, eu creio em Deus. Então me explica. E você então começa a explicar. Igual perguntaram para aquele escritor Suassuna, o primeiro nome dele agora me falha a memória. O senhor crê em Deus? Creio. Ele vai dizer que para ele crer em Deus era uma necessidade. Era uma necessidade de crer em Deus. Porque se ele não houvesse Deus, então a vida não teria nenhuma razão de existência. Então ele crê em Deus por necessidade de buscar a razão da vida humana. E a razão da vida humana o Senhor Jesus deu para nós o seguinte conselho: amar o teu próximo como a si mesmo. Então, interessante na versão da dialética, dentro da teologia escolástica medieval, é justamente buscar a verdade sabida. Não somente crida, mas sabida também. É você também discutir essa sua crença, sua fé. Né? E essa crença pensada, crida, sabida, pensada, expressada. E aí Anselmo vai dizer: não pretendo, Senhor, penetrar a tua profundidade, porque de forma alguma a minha razão é comparável a ela, mas desejo entender, de certo modo, a tua verdade, que o meu coração crê e ama. Não busco o efeito entender para crer, mas creio para entender. Então são duas vertentes, não somente entender para crer, mas creio para entender. Então são duas questões muito interessantes, são duas questões que saem de polos diferentes e elas se encontram, elas convergem no mesmo objetivo, que é a crença no Deus vivo. Esse é um dos pontos mais lindos, na minha concepção, da escolástica. Essa questão é o ponto alto. Você vai ter a modernidade, a teologia moderna, né, chamada filosofia moderna, e é tanta dificuldade que roda e não chega a lugar nenhum. Cada pensador vai discutir uma coisa e não conclui. Mas a medieval não, ela vai discutir e vai construir, enquanto que outras vão acabar eliminando. O esplendor da escolástica, que é no estilo universitário da época, pratica-se a teologia nas escolas
vinculado à incipiente da vida urbana. Lentamente, as universidades passam a ser centros de intensa vida intelectual, ensina a doutrina sagrada no horizonte de outras ciências ou arte. Então, ou seja, a teologia acaba, como mãe de toda ciência, diante do teor, do incipiente, da realidade urbana, começa então a pensar a necessidade de outra ciência. Isto é uma das características da teologia escolástica. Então, nessa aula é só, pessoal. Bons estudos para vocês. Vocês não podem deixar de se prepararem para o chat, que começa na página número 116 do nosso livro, A Teologia Católica Antimoderna e Manualística, e vai até a teologia chamado a Teologia Católica em Mudança. São os capítulos do livro 4, 5, 6, você vai falar sobre esse tema no nosso próximo chat, né? O capítulo 7 também do nosso livro. Então, nós temos aqui um chat bastante extenso e intenso, em que você precisa pesquisar, ler, debater, porque é muito importante esse texto, esse tema, Teologia Escolástica Medieval. Então, até a próxima aula. Bons estudos para vocês.